Agora, olha só uma coisa interessante. Meninas, e hoje meninos também, mas é muito mais frequente, meninas anoréxicas, certo? Meninas anorexas param de comer. Param de comer a tal ponto que isso coloca a vida delas em risco. Param de comer a tal ponto que o organismo delas vê que ela está tão debilitada que para de ovular. Certo? E se você perguntar, elas dizem que não tem fome. E aí as pessoas dizem, mas por que ela faz isso? E aí tem um monte de gente que dá uma informação que eu acho super desinformativa. Porque a gente quer tudo relação de causa e consequência. Então diz, por que a menina para de comer? Diz, porque ela tem distorção da imagem corporal. Então a distorção da imagem corporal. A gente faz uma relação de causa e efeito onde não tem necessariamente uma relação de causa e efeito. A distorção da imagem corporal é um sintoma, assim como a falta de ingestão de alimentos, certo? Existe uma série de circuitos que estão envolvidos nisso, né? Que envolvem dopamina, serotonina. Eu não vou entrar em detalhes aqui. O que eu quero chamar a atenção é por que essa menina, muitas vezes, ela consegue ficar sem comer. E consegue ficar sem comer por um tempo persistente. Porque não é porque ela tem uma distorção da imagem corporal, mas é porque evitar de comer, ter um corpo com sobrepeso, certo? Comer demais e ter um corpo com sobrepeso são coisas desvalorizadas. Uma pessoa que consegue inibir o comportamento é uma pessoa que alimentar, que consegue ter uma dieta, ou consegue deixar de comer, são pessoas que geralmente a gente valoriza por ter muita força de vontade. Quando a gente olha o perfil das meninas com anorexia, a gente vai ver que é um conjunto, que é num momento onde, de certa forma, nosso sistema nervoso está fazendo uma série de alterações, né, que é a adolescência. Então a gente tem uma série de maturações ocorrendo ali. É importante destacar. Mas o que essa menina muitas vezes está fazendo, e quando a gente começa a olhar para esse grupo de pacientes, né, você vê que não é só anorexia. Você vai encontrar ali ansiedade generalizada, você vai encontrar transtornos de pânico, você vai encontrar transtornos de personalidade, muito comumente, você vai encontrar depressão, certo? E eu tenho visto na base de muitos desses casos, mas óbvio que a gente não pode generalizar, uma percepção de baixa eficácia. São meninas que muitas vezes têm uma dificuldade de entender o seu potencial e o seu papel para lidar com a vida futura, com as questões que a vida exige dela. E aí, nesse comportamento, às vezes, de tentar e evitar de comer, ela encontra alguma coisa que ela domina. Ela encontra uma coisa que ela faz e que ela tem o domínio, que ela tem controle. Ela consegue controlar o apetite dela. Ela não consegue controlar quase nada da vida dela, mas ela consegue controlar o apetite dela. Isso traz uma sensação de autoeficácia que reforça pra caramba ela. É que nem quando você aprendeu a dar um olho. Você ficou lá tentando. Quando você deu o primeiro, daí fudeu. Aí você ficou querendo mais, cada vez mais, até aquilo ficar. Então, essa sensação de autoeficácia que você tem quando você acerta um olho ou faz alguma coisa difícil, ela também está presente ali. E está reforçando esse comportamento de não comer. Interessante isso, cara. E quase ninguém fala disso. Mas quando você entra no processo de análise, você vai ver que na base disso, além de uma série de outros fatores que são importantes, de questões socioemocionais, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que são fatores importantes, está isso. Ela consegue sustentar o comportamento dela porque ali é onde ela se sente eficaz. E daí vai a mãe, o pai, o psicólogo, o avô, a avó, dizer para ela que ela tem que comer. Ou seja, querem tirar o único lugar onde ela tem sensação de controle. E aí, óbvio, essas pessoas se tornam, de certa forma, opositores. Né? Quando eu trato pessoas com distúrbios alimentares, especificamente, a primeira coisa que a gente vai é ver as comorbidades, porque geralmente lá tem questões a serem trabalhadas, não diretamente no comportamento alimentar. Então, eu não olho
para o transtorno de... Eu não olho para o transtorno alimentar. Eu olho para aquela pessoa, para a trajetória dela e qual a função desse transtorno alimentar na vida dela. Por isso que tem uma coisa muito importante que a gente tem que estar muito atento quando a gente pensa em saúde mental, em psicoterapia, porque isso tudo que eu estou falando aqui são generalidades. Tudo isso daqui tem a ver com padrões mentais que foram ocorrendo e eu fui organizando dentro da minha experiência como psicoterapeuta. Ela é aplicável a todo mundo? Não, de maneira nenhuma. É uma generalização. Cada caso, quando a gente fala de psicoterapia, cada caso é uma investigação específica. Tem elementos que são comuns a todos? Tem, obviamente tem. Né? E é importante. Mas cada processo psicoterapêutico é uma construção específica. É uma construção única de conhecimento. Porque diz como que esses processos que eu te falei de uma forma geral e outros que eu não falei, eles se organizam a partir dessa singularidade específica, desse lugar que essa pessoa ocupa na existência, por assim dizer. Né? Então, isso que eu chamo a atenção. Não dá para a gente olhar para as doenças mentais única e exclusivamente pelos manuais. A gente tem que olhar para a função de cada um desses padrões de comportamento dentro da vida da pessoa. Eu tenho alguns pacientes, não vou entrar em poucos detalhes, assim, mas tem condições mais comprometedoras e crônicas, ou seja, eles não vão se livrar daquilo. E alguns pacientes já me disseram que aquilo faz parte deles. Que hoje eles se veem a partir daquilo. Né? E isso, para mim, é muito legal. Não que a pessoa tenha essa condição, mas quando ela consegue construir uma identidade significativa a partir de uma condição que é uma condição que para muitos seria restritiva. Isso é muito bacana. E para mim, essa é a grande riqueza, por exemplo, da neuropsicologia, onde eu trato com pacientes com doenças mais neurológicas. É como que essas pessoas que têm condições que às vezes limitariam elas para certas coisas têm que se organizar para produzir uma existência significativa. Isso é muito bacana. Não, sem querer, obviamente, dizer que eu não tenho interesse pelas outras questões que surgem, por exemplo, na terapia. Muito pelo contrário, são fantásticas também. Né? Mas com esses pacientes a gente tem condições que, de certa forma, precisam de mais vontade de potência. Então, para mim, tem um interesse muito grande nisso. Aprendi a ter interesse muito grande nisso ao longo da minha vida profissional. Né? Qual que é o insight principal que você tira de uma pessoa que está numa situação dessa? Cara, cada paciente é um universo, não tem um insight principal. Né? Eu diria assim, cada paciente modula o meu atendimento. Cada paciente tem suas próprias características, suas próprias necessidades e o seu próprio estilo de transitar dentro do processo terapêutico. E a prática da neuropsicologia e a prática da psicoterapia, apesar de, no meu contexto, elas se misturarem muitas vezes, elas são coisas relativamente distintas, certo? Depois até vale a pena fazer um ponto sobre isso. Né? Então, quando eu estou trabalhando com psicoterapia, eu estou olhando mais para isso que eu te falei. Né? Quando eu trabalho com avaliação neuropsicológica, eu estou mais avaliando as funções neurocognitivas desse paciente. A partir dessas avaliações, muitas vezes alguns pacientes eles acabam migrando para a psicoterapia comigo ou indo para outros profissionais, inclusive de outras áreas, para fazer outros processos, seja o processo de habilitação ou reabilitação. Certo? Então, a neuropsicologia não é uma psicoterapia neurológica, certo? A neuropsicologia é um processo constituído por uma avaliação para ver como é que está a integridade das funções cognitivas e associar a integridade das funções cognitivas com o funcionamento neurológico. Certo? Então, ela surge num contexto muito mais neurológico do que psiquiátrico, depois que
hoje as questões neurológicas e psiquiátricas elas estão meio que permeando umas às outras, né? Eu acho que no futuro talvez tem algumas tem alguns campos que se aproximem muito mais, se sobreponham muito mais, né? Mas apesar de muitos pacientes neurológicos terem necessidades específicas que pacientes psiquiátricos talvez, que alguns pacientes psiquiátricos talvez não tenham, né? Hoje a tendência é que essas áreas se sobreponham, pelo menos em relação a alguns transtornos, em especial alguns transtornos do desenvolvimento, né? Mas isso também não é uma discussão para nós aqui nesse momento. É só para dizer para vocês que, de uma certa maneira, a gente fica ouvindo falar de psicologia, psicoterapia, neuropsicologia, psicanálise e acha que é tudo a mesma, e psiquiatria e acha que é tudo a mesma coisa. Não é, né? Cada dessas ciências ou dessas subdivisões da profissionalização, ela tem um cerne, digamos assim, de atuação mais determinístico. No meu caso, eu sou especialista nas duas coisas. Então eu faço esse trânsito. Como, sei lá, de repente alguém que fez uma residência, um médico que fez uma residência em neurologia, depois fez uma residência em psiquiatria, talvez ele faça também essa... aumente a permeabilidade entre essas duas propostas, essas duas perspectivas de uma determinada área. Mas são coisas distintas. Certo? O fazer do neuropsicólogo é uma coisa, o fazer do terapeuta cognitivo-comportamental é outra. Eu posso ser um terapeuta cognitivo-comportamental com muito conhecimento em neurociências e não ser um neuropsicólogo. Certo? Porque tem uma série de procedimentos, técnicas que estão ligados diretamente à neuropsicologia. A neuropsicologia é focada no diagnóstico, é isso? Eu entendi bem? Cara, a neuropsicologia é focada em diagnóstico, né? Na verdade, ela visa colher dados para que possa ser feito um diagnóstico, né? Então, em geral, a avaliação neuropsicológica, os pacientes, os clientes que procuram avaliação, eles vêm encaminhados por um médico. Como, por exemplo, você vai do teu médico, ele te pede uma série de exames, né? No caso de algumas condições psiquiátricas e neurológicas, um dos exames é a avaliação neuropsicológica, porque ela vai ver a integridade das funções cognitivas, né? Que seriam a inteligência, atenção, memória, linguagem, funções executivas, praxias, velocidade de processamento e humor, entre outros, né? Então, de uma certa maneira, a ideia da avaliação neuropsicológica é ver, a partir da cognição do paciente, como é que está a integridade do sistema nervoso central dela, né? Então, eu brinco que é um exame de ressonância um pouquinho diferenciado, né? Porque no exame de ressonância você vê a forma, você vê a estrutura, né? Na avaliação neuropsicológica, você olha para o funcionamento daquela estrutura. Entendi, legal. Certo? Cara. Então, nem sempre quando você olha, por exemplo, uma imagem de ressonância, você consegue ver uma lesão ou consegue ver algum comprometimento claro, porque às vezes é alguma coisa menos evidente, certo? Mas na avaliação neuropsicológica a gente consegue ver se estando íntegro ou não íntegro, como que aquele sistema nervoso está funcionando. Certo? Então, ela está muito ligada a essa funcionalidade. Então, às vezes, o médico quer informações adicionais sobre a funcionalidade do sistema nervoso, em alguns detalhes que ele não consegue pegar no exame médico, no exame clínico, certo? Então, ele encaminha e o neuropsicólogo avalia isso e devolve esses dados e às vezes, ele pode sugerir um quadro ou outro, né? Para dizer, olha, é quadro compatível com tal situação. Certo? Mas a avaliação neuropsicológica não existe exclusivamente para o diagnóstico. Por exemplo, vamos dizer que você não tem diagnóstico nenhum, mas você vai fazer uma prova. Fazer uma prova, você está estudando, aí você quer saber, por exemplo, você está com um pouquinho de dificuldade, você quer saber como é que é o teu funcionamento cognitivo, como é que está a tua atenção, como é que está a tua memória, você pode procurar um neuropsicólogo.
E aí ele vai fazer uma avaliação, ele vai dizer, olha, aqui você está bem, pessoal, a atenção sustentada está mal, certo? Pô, estou vendo aqui que você está com um pouquinho de déficit de memória operacional, a tua velocidade de processamento de informação me parece estar um pouquinho alterada, mas eu estou vendo aqui que tua ansiedade também tua ansiedade basal é mais alta, então o teu problema pode estar aqui. Então, muitas vezes essa avaliação ela pode ajudar em outros aspectos, não exclusivamente em condições neurológicas, né? Ela pode orientar, por exemplo, como determinadas instituições de ensino podem adaptar os seus instrumentos e processos pedagógicos para esses indivíduos, certo? Criando uma customização para que ele se adapte a esse processo de educação e esse processo não seja tão violento para ele, né? Então, existem muitas possibilidades, além do diagnóstico na avaliação neuropsicológica. Mas como é um processo caro, em geral, a gente deixa para fazer quando tem uma questão mais assintosa e quando vale a pena esse investimento ou efetivamente não dá para continuar sem ela.